No Papo do Roach, a gente vai entrar num dos temas mais delicados e ao mesmo tempo mais mal interpretados: infestação, manifestação e possessão demoníaca. Mas calma, nada de sensacionalismo aqui. Vamos tratar com clareza e responsabilidade. Primeiro, é importante entender que existem manifestações espirituais em objetos, lugares e até pessoas. Porém, nem toda casa assombrada é de fato tomada por forças do mal. Muitas vezes o que se chama de assombração é só reflexo de distúrbios emocionais, traumas ou mesmo sugestionamento. Quando alguém relata uma possessão, o primeiro passo da igreja não é o exorcismo, é a investigação. O processo começa por uma análise profunda, envolvendo psiquiatras e especialistas em teologia, porque há uma linha tênue entre transtornos mentais e manifestações espirituais. A sabedoria da igreja está justamente em não tratar tudo como caso sobrenatural de cara. Ela separa o que é humano do que pode ser espiritual. E como se identifica uma possível possessão? Existem sinais clássicos, como aversão ao sagrado, crises ao entrar em igrejas, blasfêmias e até salivação fora do comum. Mas mesmo esses sinais não são prova suficiente. O demônio, na lógica cristã, prefere atuar na surdina, induzindo pensamentos, alimentando vício, minando a consciência menos e não dando show com gente rolando no chão. A possessão é o último estágio e o menos desejado pelo mal, justamente porque choca e afasta as pessoas. Se alguém vê o que o diabo faz com um ser humano possesso, dificilmente vai querer fazer pacto com ele. Por isso, muito do que se vê por aí, principalmente em filmes ou cultos cheios de encenações, é perigoso. Ou se exagera e tudo vira culpa do diabo tirando a responsabilidade humana, menos, ou se minimiza o mal, achando que ele nem existe. Os dois extremos são enganosos. Agora vamos falar sério. O diabo existe sim. Isso está claro no Catecismo da Igreja Católica. Ele não é uma ideia abstrata, é uma entidade real, pessoal, com inteligência e vontade. Mas ao contrário de Deus, ele não é onipresente. Ele é um anjo caído, limitado. E por isso, sua atuação direta é rara. Em vez de estar em todos os lugares, ele influencia através de sistemas, estruturas, pensamentos e comportamentos. Quando você olha para as guerras, genocídios, injustiças estruturais, racismo, opressão, você percebe a ação do mal. E não é Deus quem causa isso. Subestimar o mal é tolice, mas superestimar também é erro. O problema é que tem muito espetáculo por aí. Muita gente usando o nome de Deus para enganar os outros, fazendo culto de descarrego mais para ganhar dinheiro do que para salvar almas. E isso é grave, porque ao invés de libertar, isso aprisiona ainda mais pela ignorância. A responsabilidade dos líderes religiosos, então, é gigante. Eles não podem brincar com a fé do povo, nem simplificar o que é complexo. Quando uma igreja monta um teatro com gritos e expulsões toda semana, ela está alimentando um imaginário distorcido, criando um falso Deus vingativo e um diabo onipresente. E o pior, se aproveitando da simplicidade das pessoas. Isso tem um preço espiritual enorme. Por isso, ao invés de buscar o espetáculo, é preciso buscar a formação. Quem quiser entender mais sobre Deus, sobre o bem e o mal, precisa voltar ao essencial: Jesus. E onde a gente encontra isso? No Novo Testamento, a Bíblia, junto com a tradição da igreja, tem as respostas que o coração humano busca. E sim, tradição. Porque antes da Bíblia ser escrita, a fé era vivida, contada, passada de geração em geração. Jesus não escreveu nada. Quem registrou foram os apóstolos e seus sucessores, quando viram que as comunidades estavam se espalhando e a memória podia se perder. É aí que entra um ponto essencial: o senso de fé. Aquela intuição que muitos têm de olhar para uma pregação ou uma prática e pensar: isso não cheira bem. Isso é o Espírito Santo agindo, é discernimento. E hoje, graças a Deus, muitas pessoas têm buscado essa clareza. Estão percebendo que nem tudo o que se faz em nome de Deus vem realmente dele. Até o Papa Francisco, num gesto de coragem, pediu para o povo dar sua opinião sobre o que precisa mudar na igreja. Foi a chamada sinodalidade.
E as respostas vieram com tudo: padres, casados, mulheres com mais espaço, acolhimento às pessoas LGBTQI+, comunhão para recasados. A igreja não é perfeita, mas tem coragem de se olhar no espelho, e isso é lindo, porque a fé verdadeira não é estática. Ela caminha, ela escuta, ela se adapta, sem trair sua essência. Jesus é o centro, sempre, e é nele que está a força para distinguir o que é verdade do que é engano. Para fechar, mesmo com tanta coisa distorcida sendo feita em nome de Deus, a fé continua viva. Em 2023, foram milhares de batismos acontecendo no mundo todo. Eu mesmo vi isso com os próprios olhos. Gente adulta, jovem, casais, famílias inteiras voltando para a fé. Isso mostra que o mal não venceu. O diabo não está ganhando. Pelo contrário, ele está perdendo terreno. A presença de Deus é real, mesmo sem termos Jesus fisicamente entre nós. Tudo que ele tinha para dizer já foi dito. Tá nas Escrituras. E para quem quer começar a entender tudo isso, a dica é clara. Comece pelo Novo Testamento. Lá está o verdadeiro rosto de Deus. Um Deus que ama, acolhe, liberta e transforma. E se a gente começar a viver mais isso, talvez nem precisemos falar tanto do diabo. Porque onde a luz brilha forte, a escuridão não tem vez.